Vocês estão felizes mesmo? Quem que vai trabalhar amanhã? Levanta a mão. Tadinhos. Quem não vai trabalhar amanhã? Dá um uhul! É isso aí. Vai poder descansar amanhã. Então, acho que hoje dá para ir até umas 10h30, né, Ronaldo? A galera não vai trabalhar amanhã. É verdade. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 1. A gente vai ler até o verso de número 7. Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés, para a gente ler, fazer a leitura da palavra. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Amém? Está escrito assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Fecha seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque aprove ao Senhor nos reunir nesse lugar e cremos na tua presença aqui, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria e graça e que a tua palavra tenha proeminência. Deus, para o inferno com toda eloquência e sabedoria humana, mas que teu Espírito Santo possa encontrar espaço nos nossos corações e que nós possamos sair daqui, Pai, incendiados por ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Queridos, como eu disse, hoje, amanhã e terça-feira nós vamos ter essa série falando sobre dons espirituais. O Rominho falou aqui algumas vezes, o mundo hoje, o mundo Brasil, né? Não é o mundo todo, mas o Brasil hoje, amanhã, nesses próximos dias, está comemorando o carnaval, a festa da carne, por assim dizer. E queridos, eu queria muito que nós tirássemos esse tempo, enquanto alguns estão comemorando a festa da carne, eu queria muito que nós tirássemos esse tempo para nós nos enchermos do Espírito Santo. E nada melhor para nos enchermos do Espírito Santo do que falar sobre algumas obras, algumas ações que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então, queridos, a gente vai falar nesses 3 dias. Hoje a gente vai ter um culto de introdução sobre esse tema de dons espirituais. A gente vai ver que são, segundo Paulo, escrevendo aos Coríntios, são 9 dons. Então, amanhã a gente vai falar sobre 6 desses dons. E na terça-feira a gente vai falar sobre 3 dos dons espirituais. Além disso, eu queria muito que a gente tivesse um tempo onde a gente vai estar nos incentivando, a gente vai estar orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, crendo naquilo que Deus já tem feito no nosso meio. E, queridos, amanhã a gente vai ter um momento de pergunta. Então, no final da palavra amanhã, todo mundo vai estar aí, se Deus quiser, com um papelzinho, uma caneta, e você vai poder, às vezes, tirar alguma dúvida que você tenha com relação a isso, tá? Uma outra coisa que eu queria muito pedir aos irmãos, para quem puder, eu e talvez mais algumas pessoas aí, a gente está em jejum desde hoje, e a gente vai ficar em jejum até terça-feira,
em prol dessa série de sermões acerca dos dons espirituais. Se você quiser participar disso aí com a gente, são 3 dias, é bem facinho, 3 dias é suave para jejuar, bem tranquilo. E se Deus quiser, na terça-feira à noite a gente entrega esse jejum aí com os irmãos, a gente, sei lá, pode tomar um café e depois, não tem problema não. Amém? Se você quiser participar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Então, meus amigos, hoje nós vamos começar com uma introdução com o objetivo de responder algumas questões que muitas vezes é dúvida para muito cristão. Tem muito crente velho que assim nunca estudou de forma aprofundada sobre dons espirituais e que muitas vezes tudo aquilo que conhece através de estigmas, tudo aquilo que conhece através de falas deturpadas de algumas pessoas, ou conhece por causa do seu contexto denominacional. Tipo assim, eu vim da igreja pentecostal, lá da Assembleia de Deus, e o que eu conheço de dom é o que eu vi na igreja e não o que eu li na Bíblia. Eu vim da presbiteriana, e o que eu conheço de dom é o que eu vi na igreja e não o que eu li na Bíblia. Por isso, queridos, eu quero fugir muito disso hoje. Eu não quero falar sobre igreja, tipo de igreja, nem nada disso. Eu queria que nós focássemos na Bíblia e na Palavra de Deus, e ver o que Paulo fala conosco acerca dos dons espirituais. É muito importante a gente entender isso, porque os dons são ferramentas que o Espírito Santo nos concede e eles têm um objetivo. Não são assim ferramentas inúteis que a gente tem para o nosso divertimento. O dom espiritual é uma concessão do Espírito Santo e ele tem uma finalidade. E como que a gente vai falar sobre ele? Por meio da palavra. Então, verso 1 que a gente leu: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Queridos, primeira coisa que Paulo vai falar aqui: qual é o objetivo dele ao escrever sobre dons espirituais? Qual que é o objetivo? A carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta, ela é um tratado onde Paulo ele está respondendo aos coríntios sobre vários questionamentos que os próprios coríntios haviam feito para ele. Então Paulo fala aqui sobre uma série de coisas. Do capítulo 1 ao capítulo 4 ele fala sobre a unidade. Capítulo 5 e 6 ele fala sobre a imoralidade que existia dentro da igreja, que precisava ser corrigida. No capítulo 7 ele fala sobre casamento. Ele fala sobre pessoas que queriam não casar e viver solteiro o resto da vida. Ele fala sobre esse tipo de assunto. E aqui no capítulo 1, 12, 13 e 14, Paulo vai falar sobre o culto. Ele vai falar sobre como era o funcionamento do culto. E aqui, queridos, a primeira coisa que Paulo fala é sobre a ignorância. Paulo fala assim: olha, eu não quero que vocês, coríntios, e que vocês, povo de Deus, cristãos, sejam ignorantes com relação aos dons espirituais. Queridos, quando Paulo usa esse termo aqui, ignorância, ele não está falando aqui ignorância no sentido de desconhecimento. O que Paulo está falando aqui não é: olha, eu não quero que vocês sejam, que vocês continuem não conhecendo os dons espirituais do Espírito Santo. Não é isso que ele está falando. Lá no capítulo 1 dessa mesma carta, Paulo ele escreve assim, a partir do verso 3: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ou seja, naquela igreja em Corinto, Paulo fala que eles tinham todos os dons espirituais, não faltava nenhum. Ou seja, ele está escrevendo para uma igreja que conhece os dons, para uma igreja que tinha à disposição dela, não só alguns, como todos os dons espirituais. Existia na igreja de Corinto a manifestação de todos esses dons.
A ignorância aqui, queridos, não é relacionada ao desconhecimento dos dons, mas é em relação ao funcionamento dos dons no contexto do culto. O que Paulo está falando é, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação à manifestação dos dons no culto. Por quê? Porque senão o culto de vocês vai virar uma bagunça. Senão o culto de vocês vai virar uma zorra. Vocês não podem ser ignorantes a como o culto deveria ser. Paulo vai gastar 3 capítulos aqui para falar assim, gente, a forma correta de vocês cultuarem ao Senhor é assim. Ou seja, existia em Corinto uma ignorância acerca de como usar os dons espirituais no contexto de culto. Existia em Corinto a ignorância acerca de como eu manifesto os dons no meio do corpo de Cristo. Vocês vão reparar, queridos, que a escrita de Paulo, você que vai sair daqui em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje curioso, chega em casa, lê 1 Coríntios 12, 13 e 14, você vai reparar que toda a escrita de Paulo, ela é voltada a explicar como que os dons deveriam ser. Como que os dons deveriam ser manifestados dentro do contexto do culto. E queridos, é um fato inegável. Nós temos aqui que fazer uma meia-culpa enquanto cristãos, que existe muita ignorância e mau uso quando nós falamos sobre dons espirituais. Sabe por que muitas igrejas chegam a proibir o uso dos dons espirituais? Talvez você não sabe, mas alguns dos nossos irmãos em Cristo, no culto deles não pode ter dons. Não pode falar em línguas. E não é demérito nenhum não, tá, irmãos? Eu só estou tentando explicar. É que o dom espiritual foi tão mal usado nesses anos, a gente vê tanta bagunça, a gente vê tanta ignorância no sentido de desconhecimento de como deve funcionar o dom espiritual dentro do culto, que muitas igrejas preferiram cortar. Muitas igrejas preferiram assim, não vamos fazer aqui, porque virou bagunça. E de fato, queridos, a gente vê assim, a gente está tão acostumado a ver algumas maluquices, algumas bizarrices, que a gente não tem nem como nomear aqui o que são, e que não são manifestações do Espírito Santo, mas são devaneios do coração do homem. A gente vê cada loucura que você fala assim, meu Deus, coisa assim, de um ciclano subir uma pilastra de 5 metros. Aí tem gente que olha e fala assim, o irmão está cheio de Espírito. Eu falo assim, mas com qual sentido? Porque a gente vai perceber que hoje, queridos, que o dom espiritual, ele tem um porquê. Ele tem uma finalidade. Alguém subir numa pilastra de 5 metros de altura, qual que é assim, a finalidade disso? Alguém fazer alguma coisa assim, louca, qual que é a finalidade? Então a gente vai perceber hoje que o dom ele tem uma finalidade. Mas, queridos, e aqui muitas vezes entra a minha crítica a igrejas que proíbem isso. O fato de existir ignorância e mau uso dos dons não anula a importância do mesmo. O fato de que existem denominações e igrejas que usam os dons espirituais de forma equivocada não deveria gerar em nós uma vontade de não usar os dons. Deveria gerar em nós uma vontade de usar os dons de forma correta. E isso, queridos, é aplicado a tudo nas nossas vidas. Tem muitas igrejas que estão usando o dízimo de forma errada. Amém? Amém. Infelizmente. Tem muito pastor estelionatário, tem muito pastor roubando, tem muita igreja que está sugando dos seus membros. O certo não é deixar de dar dízimo. O certo é a gente aprender a dizimar da forma correta. O fato de que alguma coisa bíblica está sendo feita de forma errada não anula aquela coisa. Mostra que nós precisamos deixar de ser meninos e ignorantes e começar a fazer aquilo de forma correta. E nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Cristo, nós deveríamos querer experimentar todos os dons. Deveria estar no nosso DNA querer, falar assim, nossa, eu estou sedento, cara, eu queria fluir em todos os dons espirituais.
Se o Espírito Santo tem algo para derramar na minha vida, se é do Espírito Santo, é algo bom, por que eu não iria querer? Por que eu não iria querer buscar isso? Olha o que Paulo diz no verso 31 do capítulo 12. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Mas pastor, tem um dom melhor que o outro? Queridos, eu já disse isso aqui algumas vezes, muitas vezes o português ele é meio pobre para poder traduzir aquilo que o grego fala. O dialeto grego ele é muito, muito, muito extenso e ele tem assim, ele é riquíssimo. O português em comparação ao grego é muito pobre. Quando Paulo está falando aqui sobre buscar com zelo os melhores dons, não é melhor no sentido de que um dom é melhor do que o outro. É no sentido de que em alguns contextos um dom é mais essencial do que o outro. Você quer ver um dom que a gente vai falar amanhã, mas que está em falta e ele é essencial demais dentro da igreja? O dom que Paulo fala sobre nós sermos sensíveis ao Espírito Santo. Ele fala sobre, deixa eu achar aqui, discernimento de espíritos. Quantas vezes hoje as pessoas têm aceitado a voz do Satanás? Quantas vezes hoje as pessoas têm aceitado a voz do diabo na vida delas, porque elas não têm discernimento de espírito. Elas não estão conseguindo discernir. Em muitos lugares hoje parece que está cheio de Ananias e Safira e tem pouco Pedro. Pedro olhou para uma situação dentro da igreja e discerniu no espírito, falou assim, está errado. E muitas vezes a gente está engolindo tanta coisa por falta de discernimento. Então, queridos, quando ele está falando que, olha, busquem com dedicação os melhores dons, é aqueles que são mais essenciais para o contexto onde está a sua igreja. Só que a gente não pode deixar de falar que Paulo está falando para você e para mim, busquem com dedicação. Busquem com dedicação. O Espírito Santo está querendo derramar dons sobre nós. Busque isso com dedicação. Então, perceba que a ignorância e o mau uso dos dons não é uma coisa do nosso tempo. Igrejas utilizando os dons espirituais de forma errada não é algo de agora. É algo da época de Paulo. Paulo já está corrigindo isso na igreja de Corinto lá do primeiro século. E querido, você pensa, se uma igreja que Paulo fundou tem esse problema, tadinho de nós. Quanto mais a igreja que a gente tem hoje. Se a igreja que o apóstolo dos apóstolos fundou tem problema nessa área, imagina as igrejas de hoje. E é por isso que este assunto é extremamente importante, porque muitos não creem nos dons, muitos não buscam os dons por causa do mau uso, por causa da ignorância. Queridos, mas eu quero te afirmar aqui hoje com toda certeza que Deus deseja que você manifeste os dons do Espírito Santo. É um desejo de Deus para a sua vida. Eu afirmo isso para você de forma categórica. Deus deseja que você manifeste os dons do Espírito. Isso deveria ser algo que queima no nosso coração, essa sede pela manifestação dos dons espirituais na nossa vida. E por quê? Porque através dos dons, nós edificamos a vida dos irmãos e o corpo de Cristo. Através dos dons espirituais, a gente consegue edificar uns aos outros. A gente consegue edificar a vida do nosso irmão, que às vezes está cansado, que às vezes está sobrecarregado. A gente consegue edificar a vida de um irmão que às vezes está precisando de uma cura. Quantas vezes, queridos, isso aconteceu? De nós orarmos por alguém que estava precisando de uma cura e essa pessoa ser curada. Alguém que estava desanimado e foi animado. Alguém que estava com uma aflição no coração e Deus trouxe uma palavra de revelação e trouxe sentido e encaixou aquilo que precisava ser encaixado. Querido, eu já estou me adiantando, mas você vai perceber que o intuito do dom não é você. Você vai perceber que o intuito do dom espiritual não sou eu.
somos nós. É o outro, é o próximo, é o irmão. O dom não é para te edificar, mas para edificar aquele que está do seu lado, o irmão que está sentado aí do seu lado. A gente vai chegar lá. O texto continua no verso 2 dizendo assim, olha, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Então olha o que Paulo está falando aqui. Quando vocês eram pagãos, pagão aqui está no sentido de quando vocês não eram convertidos, quando vocês eram gentios, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram fortemente levados e atraídos para os ídolos mudos. É interessante, queridos, que Paulo ele dá uma característica para os ídolos pagãos. São ídolos mudos. Salmo 115 diz que os ídolos feitos pelos homens de prata e ouro e outras coisas, eles têm boca, mas não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm nariz, mas não podem cheirar, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem existe som algum que sai da sua garganta. É interessante que Paulo, quando ele vai falar sobre os ídolos mudos, ele destaca só o mudo. Os ídolos, embora não tenham nariz, embora não tenham olhos, embora não tenham mãos ou pés, Paulo ele pega uma característica apenas do ídolo. Ele é mudo. Ele tem boca e não fala. Da sua garganta não sai nenhum tipo de som, nenhum tipo de voz. O apóstolo Paulo aqui, ele tá fazendo uma clara comparação. Paulo compara Deus com os ídolos, mostrando que os ídolos são mudos, mas o nosso Deus fala. Antes da conversão, os coríntios, eles serviam a deuses que não falavam, mas agora eles servem a um Deus que fala. E a grande pergunta é, como Deus fala? Como que Deus, ele verbaliza as coisas ao nosso coração? Primeiro, Deus fala por meio da sua palavra. É a primeira forma com que Deus fala. Deus fala primeiro e primariamente por meio da sua palavra. E é por meio da sua palavra que todas as outras falas de Deus devem ser julgadas. Mas é inegável que Deus também fala conosco por meio do Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. É inegável. E essa fala, ela nunca vai ser contra a Escritura revelada. A palavra do Senhor diz assim, olha, que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Guilherme, você tem certeza da sua salvação? Sim, tenho. Mas como que você tem certeza? Eu não sei. Eu sei que não é por mérito meu, não é porque eu fiz nada de bom, eu sei que eu não presto, eu sei que Deus é muito bom e me amou sem eu merecer. Você tem certeza? Tem. Por quê? Não sei. Existe uma convicção que o Espírito Santo me dá de que eu sou salvo. Ele fala ao meu coração isso. A Bíblia está dizendo, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E queridos, esse Espírito Santo, ele nunca vai falar algo que está contrário às Escrituras. Toda pessoa que é usada pelo Espírito Santo não vai falar algo que o Espírito Santo já disse. Ele não vai falar nada contrário àquilo que o Espírito Santo já falou. E é isso que Paulo vai falar no verso 3. Paulo fala assim, olha, vocês eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Ele está pegando extremos aqui, mas ele está falando assim, olha, alguém que fala pelo Espírito, alguém que fala debaixo da inspiração do Espírito Santo, jamais vai dizer assim, Jesus seja amaldiçoado.
Alguém que fala debaixo da ação do Espírito Santo jamais vai dizer algo ao contrário daquilo que Jesus pregou, daquilo que o próprio Espírito Santo já falou. O que Paulo quer dizer é que o Espírito Santo é coerente. A profecia, por exemplo, é o dom que mais será incentivado por Paulo. Paulo, ele vai gastar o capítulo 14 inteiro para falar sobre o dom de línguas com interpretação e principalmente sobre o dom de profecia, e ele vai incentivar. Paulo vai falar assim: olha, eu queria muito que vocês falassem língua, mas eu prefiro ainda mais que todos vocês profetizem. Gente, isso é Paulo falando para a igreja. Paulo falando assim: olha, eu queria que todos vocês profetizassem. Todo aquele que fala por meio do Espírito Santo, ele vai ser coerente com aquilo que o Espírito Santo já disse. Já disse. Aí, querido, você sabe o que eu percebo? Às vezes eu vejo alguns irmãos aí e eu falo: falta discernimento. Às vezes, falta conhecimento. Eu vejo alguns irmãos que recebem palavras proféticas, que são profecias do capeta e não de Deus, profecias que vão totalmente contrário ao que a Bíblia está falando. Aí a pessoa recebe uma profecia dessa e fala assim: amém. Eu falo assim: mas como assim amém? Você está indo totalmente contra aquilo que a Bíblia está falando, você está indo totalmente contra aquilo que Deus já disse. Não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é coerente. É por isso que ninguém que fala pelo Espírito vai dizer que Jesus é amaldiçoado, porque o Espírito Santo, ele inspirou homens e mulheres a chamar Jesus de bendito de Deus. O Espírito Santo não vai jogar contra o patrimônio, o Espírito Santo não vai jogar contra si mesmo e não vai lutar contra a própria carne. É isso que Paulo está falando. Ele não vai inspirar outros a amaldiçoar Jesus se ele mesmo é aquele que bendiz Jesus, se ele mesmo é aquele que nos leva a glorificar e exaltar o nome de Deus. E da mesma forma o inverso: ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos leva a essa adoração. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a exaltar, a glorificar e a bendizer ao Senhor. E o texto continua no verso 4: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Olha o que Paulo está nos apontando aqui. Paulo está mostrando uma espécie de parceria que existe dentro da Trindade. Nós servimos a um Deus trino, que é um e que é três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Paulo está mostrando uma interação entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo na distribuição dos dons. Queridos, nessa série que a gente está fazendo, nós vamos focar nos dons do Espírito Santo. Mas é interessante o que Paulo fala aqui. Ele fala: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, Paulo está falando que existem dons espirituais que são operados por meio do Espírito. Paulo, ele atribui os vários dons à manifestação do Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Embora a palavra Senhor no Velho Testamento ela era usada para se referir a Deus, no Novo Testamento ela fala sobre Jesus. Há diferentes tipos de ministério, mas é Jesus quem abençoa as pessoas com esse ministério. É Jesus quem opera o ministério nas pessoas. E é interessante como que Paulo é coerente em toda a escrita dele. Se você abrir a sua Bíblia
em Efésios capítulo 4, Paulo vai falar exatamente sobre isso, que Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Jesus deu ministérios para a igreja, dons ministeriais. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que faz tudo e efetua tudo em todos. Existem diferentes formas de atuação. Em outros lugares, em algumas traduções vai dizer operações ou manifestações. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. O que são essas operações? O que são essas manifestações? São as coisas que estão descritas na Bíblia que não se encaixam dentro dos dons espirituais, nem dentro dos dons ministeriais. E a gente tem uma lista disso. Talvez você não saiba, mas essas manifestações são provocadas por Deus. Talvez você está achando aqui que você é um apêndice no corpo de Cristo, porque você nunca teve utilidade nem nada. Talvez é um engano seu, queridos. Você tem e nunca sabia. As manifestações de Deus descritas na Bíblia, Romanos fala sobre isso, 1 Pedro fala sobre isso, fala sobre encorajamento, pessoas que Deus habilita para encorajar os outros. Tem gente, queridos, que tudo você falar com ele, a pessoa fala assim, não, vai dar errado, faz não. Mas tem gente que foi capacitada por Deus para encorajar, para segurar na sua mão e falar assim, vamos que vai dar certo. A Bíblia fala sobre serviço. Gente, tem gente que detesta servir, mas tem uns que Deus deu esse dom, que a pessoa serve uma alegria. Você fala assim, meu Deus, como é que pode? Como é que pode a pessoa servir assim com tanto gozo, com tanta alegria? Parece que ela tem uma satisfação dentro dela em limpar a igreja. Presidência no sentido de governo. Isso, queridos, é uma manifestação de Deus. Liderança. Tem gente que é líder nato. É uma manifestação de Deus. Misericórdia. Talvez você olhe para algumas pessoas e a misericórdia dessas pessoas te espanta. Você fala assim, Deus, eu queria ser misericordioso igual o fulano de tal. Parece que não guarda rancor, não guarda mágoa, parece que ele não fica com raiva. Contribuição. Percebem, queridos, que todas essas coisas são coisas que todos deveriam fazer. Mas tem pessoas capacitadas por Deus que fazem isso com mais facilidade. Contribuição. Todos devem contribuir. Mas tem pessoas às quais Deus deu um desprendimento das coisas, que eles vão fazer isso com muito mais facilidade. São as manifestações de Deus. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo interagem na manifestação dos dons, ministérios e operações. E aí, queridos, a gente chega na pergunta mais importante de todas. A gente chega no cerne daquilo que deveria motivar o nosso coração a buscar pelos dons espirituais. Qual a finalidade dos dons? Qual que é? Por que Jesus, por que o Espírito Santo nos concede dons? Essa pergunta, queridos, cabe para qualquer dom. Seja dom espiritual, seja dom ministerial, seja as manifestações de Deus. Por que o Senhor nos capacita com os dons e por que os dons são muito importantes? Para quê? Qual que é o intuito? Por que Deus derrama dons sobre as nossas vidas? Qual a finalidade? Serviço. Os dons são para o serviço, para a edificação, para o crescimento da unidade e da comunhão do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo, que somos nós, cresça forte e bem nutrido e bem edificado.
O dom, querido, não é para você. O dom é para o corpo de Cristo. Olha o verso 7, o que Paulo fala? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. A cada um, o Espírito Santo derrama dom sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, visando o todo. O Espírito Santo derrama dom sobre você, para que o corpo seja edificado, para que a igreja seja edificada. E muitas vezes a gente não quer assumir essa responsabilidade de ser aquele que vai edificar o corpo. A gente vem para o culto como alguém que tem direito de consumir do culto, não como alguém que tem responsabilidade de edificar a vida do irmão. É muito fácil não buscar os dons. E a gente só simplesmente vir aqui para ser alimentado, e não alimentar as pessoas. O Espírito Santo concede dons visando o quê? O bem comum. Queridos, os dons são para a gente servir as pessoas. Os dons são para que outro cresça. Deus nos dá dons para que outros sejam edificados, para que outros sejam transformados, para que outros sejam amadurecidos. Não é para me edificar, é para edificar o outro. Não é para o meu crescimento, é para o crescimento da igreja. Paulo, queridos, ele vai comparar a igreja com um corpo. E quando você vai ler esse capítulo 12, e ele está falando aqui no contexto de dons espirituais, ele vai falar que um corpo tem várias partes, vários membros, e cada um desses membros tem a sua finalidade. E Paulo vai falar assim, olha, se um membro que deveria estar fazendo alguma coisa não está, ele vai atrapalhar o corpo todo. E se um membro está sofrendo, todo o corpo sofre. Quando você tem uma dor de cabeça, não é só a sua cabeça que fica ruim, é o seu corpo todo. Quando você chuta a quina da parede com o dedinho mindinho, e você lembra que você tem o dedo, dói até o último fio do cabelo. Por quê? Porque nós somos um corpo, e cada um de nós recebeu o dom de Deus para a edificação do corpo. Então, queridos, pensa. Eu não sei aqui quem já teve a curiosidade de ver o vídeo de um Rolex sendo aberto. Gente, é muito massa. Você vê um Rolex sendo aberto, é muito chique. Ele deve ter umas 359 daquelas engrenagens. É muita engrenagem que tem. E cada uma daquelas engrenagens, elas têm uma finalidade. E o que acontece quando uma engrenagem para? Todo o sistema entra em colapso. Quando uma engrenagem está ruim e não roda do jeito que deveria, o sistema todo começa a entrar em falência. Para você morrer, queridos, você não precisa que todos os seus órgãos parem. Basta um deles começar a funcionar mal. Basta um deles deixar de fazer aquilo que ele deveria estar fazendo, para que o corpo todo comece a entrar em sofrimento. Guilherme, o coração é muito importante. Mas o coração não consegue fazer o que o pulmão faz. E se o seu pulmão estiver ruim, o coração pode estar o melhor que for, ele não vai conseguir gerar ar no seu corpo. Vocês estão entendendo a importância que vocês têm para o corpo? Vocês estão entendendo a importância que os dons que Deus quer derramar em vocês têm para o corpo? Porque é através do dom que Deus quer derramar em você que a igreja vai ser edificada. E muitas vezes a igreja está sofrendo de membros que ainda não entenderam qual é o seu chamado e qual é o seu dom e qual é a finalidade do dom que Deus deu para essa pessoa.
E a gente muitas vezes continua como criança, vindo aqui para ser alimentado, e se esquece que a nossa atitude correta é de edificar o corpo, para que o corpo cresça, para que o corpo seja edificado. O dom, queridos, não é para mim, o dom é para os irmãos. Querido, olha o que Paulo ele diz aos Efésios, nesse mesmo contexto de dons. E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Qual que é a finalidade? Qual é a finalidade dos dons ministeriais? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Cadê os pastores? Cadê os mestres? Cadê os evangelistas? Cadê os apóstolos? Queridos, eu tenho feito uma oração ao Senhor, falei assim: Senhor, manda trabalhadores, Pai, manda pastores, manda apóstolos, manda profetas, manda evangelistas, porque a igreja do Senhor, para ser edificada, ela precisa de tudo isso. A igreja do Senhor precisa de todos os dons em funcionamento, os dons espirituais, os dons ministeriais, as manifestações. A igreja do Senhor precisa de tudo isso em conjunto. Sabe por quê? Não são as heresias que preocupam o coração do apóstolo Paulo. Paulo não está falando aqui de uma igreja que está correndo risco de ser levada por uma heresia. Ele continua o texto dizendo que os dons foram dados até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento de Deus, que a gente atinja a medida da estatura da plenitude de Cristo. E no verso 14 ele fala: olha, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Preocupação de Paulo não é com heresia, preocupação de Paulo é com o vento de doutrina. Sabe o que é vento de doutrina? É a igreja que só tem um dom manifestando e não tem os demais. Essa igreja está destinada, queridos, a falhar miseravelmente. Você já viu igreja só de evangelista? Já viu como é que é? Entra 500 pessoas no culto, domingo, sai 400 no mesmo culto. A igreja parece um túnel. A quantidade de gente que entra, a quantidade de gente que sai. E os evangelistas têm a mania de alargar a porta porque quer colocar todo mundo lá dentro. Aí dá a pregação dos evangelistas, que você é o centro de Deus, que essas coisas malucas. Igreja de mestre, já viu? Mestre ou raça. Mestre, você não pode cantar a música errada perto dele, porque ele vai te corrigir, ele vai falar que sua música está errada. Célula de mestre não cresce, porque ele quer corrigir todo mundo. O irmão não pode falar um A fora da coisa que ele quer consertar. Igreja de profetas, só aquele culto, mas não tem ninguém firmado. Queridos, todos esses dons são importantes, e só um dom é vento de doutrina. Como eu tenho clamado ao Senhor e falado assim: Senhor, manda os apóstolos, manda os profetas, manda os evangelistas, manda os mestres, porque eu não tenho esses dons todos. A igreja precisa de todos esses dons para funcionar, e a igreja precisa da manifestação dos dons espirituais para ser edificada, para crescer. Verso 15 de Efésios 4: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo está falando sobre a importância dos dons. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas juntas, cresce e edifica-se a si mesmo
em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Querido, você que está aqui faz parte desse corpo. Você tem realizado a função que Deus chamou para fazer? Você tem realizado aquilo que Deus te chamou para realizar? Ou você continua se contentando em simplesmente estar em um ambiente de intimidade, sem se envolver na intimidade? Você continua se contentando em simplesmente estar aqui no culto, mas não fazer parte desse corpo, não ter compromisso e responsabilidade com o crescimento desse corpo? Para ser igreja, queridos, vai precisar de nós nos envolvermos. Vai precisar de nós assumirmos responsabilidade. E eu não estou falando aqui, querido, de cargo não, tá? Você não precisa de ser nomeado a pastor, não. Quem aqui me conhece, queridos, e viu minha consagração aqui, pode falar. Se eu estiver mentindo, pode me corrigir. Mas a minha vida não mudou em nada depois de consagrado. Nada. Minha presença nos cultos também não mudou em nada. Eu continuo sendo o mesmo Guilherme antes da consagração. Eu nunca dependi de um carro, nunca dependi de nada para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Nada. Agora, queridos, a pergunta que eu faço é: até quando você vai esperar para assumir a responsabilidade pelo corpo? Até quando você vai esperar para começar a manifestar aquilo que Deus chamou para manifestar? Queridos, eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo te incomode muito essa noite. Para que o Espírito Santo te deixe desconfortável. Se você está muito confortável dentro do corpo, confortável em não fazer nada, hoje eu oro para que o Espírito Santo te deixe desconfortável. Por quê? Porque a edificação do corpo de Cristo não depende de mim, depende de nós. A edificação do corpo de Cristo depende muito pouco do pastor. Depende de cada um de nós, fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Todo o corpo ajustado e unido cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Todos nós fomos chamados a manifestar os dons para o crescimento do corpo. Todos nós. Não tem ninguém aqui que não foi chamado para manifestar os dons de Deus, para que o corpo seja edificado, para que o corpo cresça. Querido, os dons não são para usarmos em favor de nós, mas em favor do corpo, do irmão, da unidade, da comunhão, porque a comunhão é a virtude do Espírito. Talvez você não saiba disso, queridos, mas dentro de um corpo humano, se tem uma parte que trabalha mais do que todas as outras, essa parte mata o corpo. Isso na medicina é chamado de doença autoimune. É uma parte do corpo que ela é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, e deixa todas as outras no chinelo, e ela trabalha sozinha, que ela começa a matar o próprio corpo. Todo o corpo, queridos, foi chamado para cooperar em alguma medida. E os dons são para nós usarmos em favor dos irmãos, em favor do corpo e da comunhão. Porque a finalidade do Espírito Santo é a comunhão. A virtude do Espírito Santo é a comunhão. O objetivo do Espírito Santo não é te dar o dom. O objetivo do Espírito Santo é a comunhão. O objetivo do Espírito Santo é te capacitar para comunhão. O Espírito Santo te dá dons para quê? Para que você esteja capacitado para comunhão. A gente vai falar um pouquinho disso amanhã, mas a gente tem os dons do Espírito e a gente tem o fruto do Espírito. E a gente só manifesta o fruto do Espírito para comunhão. Se o culto fosse 100%, se todo mundo fosse legal, se todo mundo fosse uma bênção e ninguém errasse em nada, você não precisava do fruto do Espírito.
A gente só precisa de paciência, de amor, de longanimidade, de bondade, de domínio próprio, porque os irmãos não são lá grandes coisas, nem a gente. O Espírito Santo nos dá essas coisas para nos capacitar para comunhão. É por isso que todo domingo, no final do culto, a gente fala sobre as virtudes de Deus, de Jesus e do Espírito. Qual é a virtude de Deus? O amor. O amor de Deus Pai. Qual é a virtude de Jesus? A graça. Então a gente tem uma referência, o amor de Deus, se movimentando para uma evidência, que é a graça de Jesus Cristo, trabalhando para formar em nós uma consciência, que é a comunhão do Espírito Santo. O amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. O objetivo final do Espírito Santo não é te encher de dons, para que você saia daqui falando em línguas, rodopiando e... Não. Ele quer fazer isso. Mas o objetivo final dele é a comunhão. Para a gente cresça em comunhão, para que o corpo cresça em comunhão. E aí, meus amigos, que a gente entende o tamanho da ignorância do nosso tempo. Quantas vezes você já foi no culto porque queria ter a experiência? Quantas vezes você já foi no monte e o objetivo não era a comunhão, não era a unidade, não era nem o crescimento da igreja? O objetivo é assim, não, eu preciso ir lá porque eu tenho que enrolar o monte todo. Eu tenho que ir lá porque alguém lá vai falar comigo e vai me abençoar. Eu queria ficar igual um pirocóptero lá no monte. Eu queria ter um frenesi que arrebata os meus sentidos e eu caio assim, me perco e fico derrubado. Queridos, isso é ignorância quanto aos dons, porque o objetivo do dom é te capacitar para a comunhão, para que o corpo seja edificado. Não é você, é o corpo. Todas as vezes que você foi ao culto com a intenção de você ser tocado, todas as vezes que você vai ao culto com a intenção de você receber alguma coisa, de você experimentar, de você ser edificado, de você ser servido, de você crescer, de você cair, de você rodar, de você, tudo sobre você. Sempre que você agiu assim, você foi ignorante. Você foi ignorante com relação aos dons. Você foi ignorante com relação à manifestação dos dons. Numa linguagem de hoje, você foi moleque. Porque o dom não é para você. O dom é para o corpo. É para a edificação dos irmãos e não da sua. É para que o todo seja edificado e não você. É por isso, queridos, que no meio da fala sobre os dons, no meio, bem no meio, Paulo está falando sobre os dons em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Ele vai falar assim de forma clara em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. E no meio desse hambúrguer, o recheio ali, o creme de la creme, o filé mignon, entre os pães ali, sabe o que é? 1 Coríntios 13. Que Paulo vai falar sobre o quê? O amor. Paulo vai falar assim, olha, você pode falar todas as línguas que você quiser. Você pode falar todos os idiomas e falar até a língua dos anjos, dos arcanjos. Você pode conversar com Miguel, e com Rafael, e com Gabriel, e com quem você quiser. Se você não tiver amor, você vai ser como um sino que não ressoa. Você pode dar o seu corpo para ser queimado pelos pobres, fazer um monte de obra social e fazer um monte de coisa. Se não tiver amor, isso não adianta de nada. Porque você pode estar fazendo tudo isso para o seu próprio benefício, para o seu próprio proveito, para a sua própria edificação. E o dom não é para isso. Você está usando o dom com ignorância. É por isso que no final da fala sobre os dons, Paulo vai dizer assim, no verso 20:
desse capítulo 12. Irmãos, deixem de pensar, desculpa, é do capítulo 14. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Paulo está falando sobre o dom. Ele está falando com a igreja de Coríntios. Deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar sobre os dons, sejam adultos. Sejam maduros. Ele está falando com a igreja de Corinto: vocês são infantis. Vocês estão usando os dons para benefício próprio, para a sua edificação. Vocês são um bando de moleque. Deixem de ser crianças. Sejam adultos. Queridos, nós temos que parar de ser crianças e começar a ser maduros espiritualmente. E assim, queridos, para finalizar hoje, a pergunta mais feita sobre os dons, a pergunta assim, que as pessoas mais fazem em caixinhas de Instagram, mais fazem em perguntas pastorais com relação aos dons espirituais: pastor, os dons são para hoje? Pastor, os dons do Espírito são para o nosso tempo? Não. Nossa, já pensou? Se a resposta for não, eu enchi um balde de leite e joguei fora. Tô brincando, queridos. Os dons são para hoje. Sim, os dons são para hoje. Não existe um versículo bíblico que vai falar o contrário. Muito pelo contrário. O que nós temos são incentivos do apóstolo Paulo para que nós busquemos os dons espirituais. Alguns irmãos usam o texto de 1 Coríntios capítulo 13 para falar que os dons não valem mais. 1 Coríntios 13, verso 9 vai falar assim: olha, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. No verso 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E tem gente que olha para esse texto e fala assim: as línguas cessaram, as profecias passaram. Só que o texto, ele deixa muito claro, e ele coloca na mesma categoria as línguas, as profecias e o conhecimento. É interessante que os pastores que advogam que as línguas e as profecias cessaram são os maiores representantes do conhecimento. O conhecimento não passou. A Bíblia fala que quando o que é perfeito vier, o imperfeito vai passar. Isso mostra que os dons não são uma obra perfeita. É por isso que uma profecia hoje ela não é equivalente a uma escritura. Mas o que é perfeito é Jesus Cristo. Um dia Ele virá e a gente não vai precisar mais de dom. Aí todos nós seremos perfeitos. Você não vai precisar mais de edificar o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo já vai ter edificado. Mas até lá, queridos, os dons estão em pleno funcionamento. Os dons são até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Chegamos lá? Não. Então até nós chegarmos lá, está valendo. É interessante, queridos, que para aqueles que advogam que os dons cessaram, o apóstolo Paulo ele finaliza sua fala sobre os dons dizendo a seguinte frase: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Olha o que Paulo estava falando. Você que está me ouvindo aqui, palavra de Paulo para você: busque com dedicação profetizar. É um mandamento. Busque com dedicação profetizar. E não proíbam ninguém de falar em línguas. Fala assim, gente, por que tem pastor que proíbe se o apóstolo Paulo está falando para não proibir?
não proíbam falar em línguas, mas que tudo seja feito com decência e ordem. Obedecendo, queridos, ao apóstolo Paulo, nós queremos buscar com dedicação a profecia. Jamais proibir a manifestação das línguas e trazer instrução para que tudo seja feito com ordem e decência. Se existe ignorância no meio do povo de Deus com relação aos dons, o certo não é deixar de manifestar os dons, é manifestá-los da forma correta, manifestá-los da forma que Deus desejou que eles sejam manifestados. Queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Queridos, o Espírito Santo concedeu dons a cada um de nós. E talvez você ainda não tenha ciência do dom que Ele derramou sobre você. Talvez você ainda seja ignorante no sentido de realmente, Deus, eu desconheço aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. E eu creio que nessa série o Espírito Santo vai trazer clareza para você. Talvez você está aqui e você sabe o dom que Deus derramou sobre você. E você está sendo ignorante no sentido de não usar esse dom da forma que Deus deseja que você use. O intuito dessas mensagens é trazer clareza, querido, para que nós possamos ser instrumentos de edificação do corpo de Cristo. Esses irmãos que aqui estão, queridos, cada um deles é responsabilidade sua, assim como você é minha responsabilidade. A Bíblia, ela diz que o corpo de Cristo, ele edifica o corpo de Cristo. O corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Deus derramou dons sobre você e sobre mim, para que nós tenhamos a responsabilidade de edificarmos uns aos outros. Para que nós tenhamos a responsabilidade de edificar a vida de cada um dos irmãos. Eu queria, queridos, te pedir algo nessa noite. Eu queria que você começasse a orar por essa igreja. A igreja da qual você faz parte. Se você está aqui nos visitando essa noite, eu queria contar com esse favor seu. Ore por nós, ore por esse ministério. E se você é da Somos Um, eu queria que você começasse a orar pela igreja do Senhor, não apenas a nossa, mas a igreja de Cristo aqui em Timóteo, para que nós possamos começar a assumir a responsabilidade de edificarmos uns aos outros. O Espírito Santo vai colocar nomes na sua mente agora, pessoas das quais você precisa orar, precisa clamar. Eu queria que você erguesse a sua voz em clamor, em oração, e começasse a interceder, queridos, pelo corpo de Cristo. Comece a interceder. Deus vai colocar nomes na sua mente agora para você orar. Começa a orar, começa a clamar, começa a liberar o fluir do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a vida dos irmãos. Começa a interceder, começa a ser um instrumento de edificação do corpo de Cristo, para que essa igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo cresça em graça, para que o corpo de Cristo cresça em estatura. Jesus, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor possa tocar, Deus, a vida de cada irmão nesse lugar, que eu diminua para que esses irmãos cresçam, que eu diminua para que esses irmãos amadureçam. Deus, ajude-me a gastar a minha vida, para que a vida do Senhor possa fluir nessa igreja. Ajude-me, Jesus, a gastar a minha vida, para que esses irmãos sejam tocados, edificados.